Ciao ragazzi e benvenuti all'ultima lezione di questo corso di grammatica italiana. Oggi parleremo di un tempo verbale molto usato nella lingua parlata italiana, il passato prossimo. Eu sempre digo que para você falar italiano em nível básico, você precisa conhecer 3 tempos verbais, ao menos 3 tempos verbais, que são o presente, o futuro e o passato próximo. A gente já tem vídeo aqui no canal do presente, né, do presente do indicativo e do futuro semplice, ok? A gente já tem esses 2 vídeos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o passato próximo. E o que é o passato próximo? É um correspondente do passado, do português? Calma lá, tá? Calma lá, porque ele não é exatamente passado como o passado que a gente usa no português. Ele tem algumas peculiaridades. Uma delas é que ele é um passado que se usa somente para coisas que aconteceram num tempo muito próximo. Por exemplo, ontem, semana passada. A gente usa para isso o passato próximo em italiano. Se você quer falar de algo que aconteceu, sei lá, no século XVI, aí você usa um outro passado em italiano que se chama passato remoto. Uma outra peculiaridade desse tempo verbal, né, o passato próximo, é que ele é um tempo composto, ou seja, ele é formado por 2 verbos, um verbo auxiliar e um verbo principal. Os verbos auxiliares que podem ser escolhidos para a formação do passato próximo são essere e avere, o presente desses 2 verbos, essere e avere. E depois o particípio passado do verbo principal. Essa é a formação do passato próximo. Recapitulando, presente dos verbos essere ou avere, tá? Presente dos verbos essere ou avere como verbo auxiliar, mais o particípio do verbo principal. Mas o que é o particípio? Você deve estar pensando isso, né? O que é o particípio? Sabe quando a gente fala, eu tinha falado, ela tinha estudado, esse ado, ele tinha partido, esse ado, ido, isso é o particípio do verbo. E em italiano o particípio é muito parecido com o português. Vou dizer para vocês como é a formação do particípio em italiano. Para a primeira conjugação, a conjugação in are, né? O particípio é feito em atto no italiano. Então, por exemplo, um verbo da primeira conjugação, parlare, o particípio dele vai ser parlato, ok? Os verbos da segunda conjugação, ere, fazem o particípio em uto. Não todos, tá, gente? Essa é a formação padrão, mas existem também os verbos irregulares. Mas enfim, na formação padrão, os verbos da segunda conjugação, ere, fazem o particípio em uto. Por exemplo, o verbo sedere, da segunda conjugação, ele faz o particípio em seduto, ok? Sedere, vocês sabem o que é? Sentar, ok? Então, sedere, seduto. E aí a terceira conjugação, né? Ire, eles fazem o particípio em ito. Vamos pegar um verbo da terceira conjugação, partire, particípio partito. Existem verbos que não seguem esse padrão? Existem muitos verbos irregulares, né? Principalmente, ó, uma diquinha da segunda conjugação, ere. Nossa, tem muitos verbos irregulares. Um deles é o verbo scrivere. Scrivere faz o particípio em scritto. Scritto. Imagina se ele seguisse a forma padrão, como é que ficaria? Ficaria scrivuto. Olha que coisa estranha, né? Scrivuto. Não, ele é um verbo irregular, então faz o particípio em scritto. Agora que a gente já sabe que o passato próximo é um tempo muito utilizado na língua falada italiana e um tempo que é utilizado para um passado muito recente, né? Agora que a gente já sabe qual é a formação desse passato próximo, que é presente do verbo auxiliar, que pode ser essere ou avere, mais particípio do verbo principal. Agora que a gente já sabe essa formação do passato próximo, a gente pode conjugar alguns verbos no passato próximo. Vamos conjugar todos esses verbos que eu acabei de falar, que eu acabei de dar como exemplo para vocês. Vamos conjugar todos eles no passato próximo. Como ficaria o verbo parlare no passato próximo? Ficaria ho parlato, ok? Presente do verbo avere,
Ho, io ho, presente do verbo avere, mais participio do verbo parlare, do verbo principal, né? Ho parlato. Como ficaria o verbo scrivere, né? No passato próximo, ficaria ho scritto, presente do verbo avere, mais participio do verbo scrivere, ok? Como ficaria o verbo sedere, né? Que vocês acabaram de aprender. O verbo sedere ficaria sono seduto, presente do verbo essere, mais participio do verbo sedere. E aí surge a mega dúvida de quem estuda passato próximo em italiano. Qual vai ser o verbo auxiliar? Como é que eu escolho o verbo auxiliar? Como é que eu sei que é essere? Como é que eu sei que é avere? Como eu escolho o verbo auxiliar? Mas eu separei aqui a dica mais infalível, tá? A dica mais infalível para você acertar o verbo auxiliar. Essa dica é todos. Isso mesmo. Todos os verbos transitivos requerem o auxiliar avere. Todos os verbos transitivos requerem o auxiliar avere. Aí você deve estar pensando, o que são verbos transitivos? Na verdade? Nossa, que gramatiquez! Ó, verbos transitivos são verbos que requerem algum complemento. Por exemplo, se eu digo, eu comi. Você vai olhar para mim e vai dizer, você comeu o quê? Né? Não tem como, essa frase não tem sentido completo. O verbo comer precisa de um complemento. Essa frase não tem sentido completo. Você não pode dizer eu comi. Você tem que dizer o que você comeu. Esse é um tipo de verbo transitivo. É um verbo que requer complemento. Então você não pode dizer em italiano ho mangiato. Você tem que dizer ho mangiato la mela. Você tem que dizer o que você comeu. Ho mangiato la mela. Ok? Então, como mangiare é um verbo transitivo, é um verbo que requer complemento, o auxiliar vai ser avere. Ho mangiato cosa? La mela. Ho mangiato cosa? La mela. Quando tem essa perguntinha, quem ou o que, né, depois do verbo, é porque o verbo é um verbo transitivo. Ho mangiato cosa, que quer dizer o quê? La mela. Verbo transitivo. Mas vale sempre lembrar a minha super dica para quem está estudando o passato próximo ou qualquer outro tempo verbal, tempo e modo verbal, que é o site Verbi Italiani. Digita lá no Google, Verbi Italiani, e clica no primeiro site. Esse site é fundamental para quem estuda verbo. Você coloca lá o verbo que você está em dúvida e ele te dá todos os tempos e modos verbais, todos da língua italiana. Então é uma mão na roda, sabe? Quando você tiver em dúvida se o auxiliar do passato próximo daquele verbo é essere ou avere, digita esse verbo no site Verbi Italiani e ele vai te dar qual é o auxiliar do verbo. Essa é a minha super dica para você acertar o passato próximo, né? O verbo auxiliar do passato próximo. É isso, vi saluto, um bacio e alla prossima. Ciao ciao!